Tem uma turma que eu acho muito louca, que é a galera do câmbio. É, a turma mais louca, né? E o ouro, por exemplo, né? Pega alguma louco. coisa assim. Você tem uma tendência, porque o pessoal fala, é bolsa, alguns produtos mais clássicos, mas eu não vejo mais assim uma discussão, por exemplo, em câmbio. No Brasil já teve muito mais essa discussão. Não que não tenha, né? Ou ouro, por exemplo, para se proteger, talvez. Sim. Ouro é um ativo que não rende juro, É. né? Então, quando o ouro vai muito bem, quando você tem uma descrença no sistema monetário global, junto com uma época de juro baixo. Mas aí entra a galera da cripto falando assim, não é ouro, compra bitcoins. Né? É verdade, teve uma época, e até uma vez eu fui na CNN fazer exatamente esse debate, né? Ouro versus Bitcoin. E na crise, o ouro se valorizou e o Bitcoin caiu. Pois é. Então, assim, ainda, eu acho que o Bitcoin pode eventualmente ser uma reserva de valor e tal, mas ainda é um ativo que muita gente usa para especular. Então, nessas épocas de risk-off, que a gente chama, que é épocas de aversão ao risco e tal, as pessoas saem. E aí acaba tendo esse efeito de ser uma bolsa alavancada. Né? Então, nas crises que a gente teve, não teve muito esse efeito de ouro, de o Bitcoin como reserva de valor. Interessante. Porque até cogitou-se agora, por conta da guerra e tudo mais, falar assim, não, sistema financeiro mundial agora, nesses momentos, vai muita gente migrar. Bom, o pessoal migrou, mas assim, a gente não viu o efeito. Os países entraram também regulando, né? Tem isso. Então, isso é um ponto importante, né? Porque sempre foi um ativo com muita volatilidade, mas à medida que... Você trouxe um ponto legal que usa-se também para cripto, né? É um processo, é uma jornada. À medida que, por exemplo, iniciativas como essa que o Banco Central está tendo do Real Digital, trazendo para dentro a tecnologia e, de alguma forma, regulando, passa para os agentes mais segurança no sentido de, eu quero ter um pedaço da minha carteira em cripto. Então eu vou diversificar considerando esse tipo de ativo também. Total. Então acho que tem uma avenida de crescimento aí para esse tipo para cripto, né? Eu acho cripto revolucionário, assim, essa que é a verdade. Eu acho incrível, tenho. Eu não acho que vai se valorizar no curto prazo, mas eu acho que é o futuro. E é engraçado, porque antes eu achava que era uma bolha, né? E eu mudei. Mas por quê? Por conta da solução Web3, blockchain, mais nessa linha? Porque assim, eu mudei de pensamento quando me explicaram sobre o Ethereum e que o que é o Ethereum? O Ethereum é um cartório. Tipo uma tokenização de várias... Um smart contract. É um cartório. E eu não tinha entendido o Ethereum como um cartório. Imagina se você pudesse securitizar, né? Securitizar, que eu digo tirar do seu patrimônio, separar e dizer, você é dono disso, ou o detentor desse token é dono disso, de uma forma crível. E aí, a partir do momento que você tokenizou, você pode vender para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem burocracia nenhuma. E o contrato é executado imediatamente. Por exemplo, deixou de pagar uma parcela, você para de ser o detentor do token, aquela pessoa começa a ser zero burocracia. Zero custo, zero judicialização. E a gente é o país da burocracia, né? Só que a gente a Rússia, a Turquia, a Argentina, muito mais lugares são burocráticos do que não são burocráticos. Sim. Então, assim, eu acho a tecnologia revolucionária. Cara, você já ouviu falar da B4? Não. É BEE4. É uma bolsa que o propósito dela é entrar um segmento abaixo da B3 para um ticket de IPO menor, para a empresa, cheques menores, né? Para PMS. Que já nasce em blockchain completamente tokenizado. O problema dela hoje é liquidez. Mas a tecnologia maturando, eu acho que vai ser um puta de um candidato a concorrente. Aí o que? Para a empresa série A, esse nível? É uma parceria da Núclea, antiga CIP, com outro agente que eu não lembro o nome agora. Para captar para esse tamanho de empresa. A empresa pode abrir capital nessa bolsa e onde os ativos já são todos tokenizados, já é fundado em blockchain. É muito louco, cara. Tipo um Russell tokenizado. E tem algumas... A gente já recebeu aqui
uma boutique de investimento, a GCP, o Gustavo Blasco, não sei se você conhece o Gustavo Blasco, ele já tem iniciativas de uma plataforma de recebíveis, onde você consegue distribuir, tokenizar, digamos, securitizar pedaços de dívida para você fazer um marketplace onde o tomador de crédito tem ali a sua demanda e, por outro lado, tem os tokens onde o mercado secundário pode tomar. Sim. Então, olha que interessante. Já virou um novo negócio mercado, que vai vir a galope. Total. Vai ser foda. Não, assim, vai ser incrível. Vai ser incrível. Eu sou muito, muito, muito entusiasta. Sim. Imagina, eu trabalho com renda fixa, né? Renda fixa é securitização de recebíveis. Então, a hora que eu entendi como um cartório global, universal, falei, caramba, isso é demais. Você saiu daquele discurso, mas não tem lastro em nada, pô, aquele do economista, né? Porque assim, no final das contas, se você for acessar esse mercado, você tem que comprar o Ethereum. Você só pode acessar via compra de Ethereum, e é uma moeda finita. Então, como é que se todo mundo acessar, quanto que vale? Não sei. Até o limite, né, de mineração, né? Tem um limite, né? É meio louco pensar isso. E vai ser louco porque essa arquitetura que o Bacen já está sugerindo para o mercado, que vai nascer esse real digital, já é acoplado a Ethereum. Você tem um Hyperledger lá, Besu, né, que é um tipo de blockchain lá permissionado para justamente acoplar estruturas de Ethereum. Então, imagina a disrupção que vem nessa próxima onda de tecnologia no mercado. E o Banco Central é vanguarda nisso. Super, super. Os caras o Roberto Campos fez um trabalho incrível mesmo. Sim. Essa parte de tecnologia eu não tenho o que falar, assim. É uma vanguarda atrás da outra. Inclusive, se você for falar de Pix, hoje o Brasil está exportando Pix para os outros países. Mas com o real digital, Pix não vai nem vai precisar de Pix, né? O Pix já vai ficar para trás, né? É um avanço que já está com os dias contados. Exatamente. Ô Marília, e quais são os ativos hoje que você acredita, já que a gente está numa hora boa para comprar bolsa, que tipo de empresas que você acha que tem mais potencial para o médio e longo prazo aí de crescimento? Então, eu gosto muito de empresas de crescimento, né? Que foram exatamente aquelas que foram mais impactadas pelo ciclo de aumento de juro. Então, por exemplo, o Banco Inter, MRV, Banco Pactual, que mais? Deixa eu lembrar agora, Prio, né? PetroRio. Prio é a menina dos olhos lá do Bruce. Do Bruce, queridíssima dele. Mas é uma empresa, assim, que todo ano entrega aumento de receita, né? É isso que você quer de uma empresa. Que ela cresça e fature mais do que o ano anterior. Né? Gere mais lucro e tal. Então, realmente, é uma empresa incrível. E é uma empresa ligada à exportação. Então, se o Brasil não der errado, ela dá certo, né? Então, ela é mais antifrágil, digamos assim. É uma boa empresa para compor um portfólio. Vamos supor que você tem uma empresa mais voltada para mercado local, né? Tipo bancos, ou MRV. A Prio, ela compõe bem porque ela é ligada ao mercado externo. Então, é legal, é um bom peão para você colocar no seu jogo de xadrez. O Bruce diria que é o rei, mas... E assim, eu acho que a Prio, do ponto de vista de investimento, me parece um case mais claro do que uma Petrobras, por exemplo. A Petrobras está com uma questão importante agora, que é a política de preços, né? Eles acabaram de tirar a paridade de preços com o mercado internacional. Quer dizer, isso vai ser é muito desafiador. Complexo, porque existe, por um lado, o apelo estratégico da companhia, porque é uma empresa que o governo tem ação e você tem toda uma política estratégica para a companhia, né? Desde a exploração até a parte de posicionamento no mercado global, né? A história do pré-sal comprova isso, mas, por outro lado, tem milhares e milhares de investidores também estão procurando o resultado da empresa. Então, fica um cabo de guerra, cada um com um interesse. E aí você fica ali, caramba, se for para investir numa empresa pública, mas que tem um interesse meio que lá e cá, você não sabe muito bem o case, prefiro investir na Prio, cara. Sim. É isso que muita gente fez. Trocou a Petrobras por Prio, por 3R, por outras petroleiras
que não Porque eu não deslegitimo governamentais. essa pegada do governo em fazer da Petrobras um agente estratégico no desenvolvimento do país. Sim. Que não necessariamente mire o lucro líquido na ponta. Mas, por exemplo, ter investimentos pesados em exploração, que a gente sabe que não é barato, né? Uhum. Até o pré-sal foi fruto, a descoberta do pré-sal foi fruto do investimento pesado do governo, né? A história do xisto nos Estados Unidos também, o governo americano teve intimamente ligado aí no apoio das empresas e tudo mais. Então, são empresas estratégicas, mas que tem o capital distribuído na bolsa, né? Então fica um negócio meio lá e cá, assim, você não sabe para onde que vai. Assim, eu só fico me perguntando se a Petrobras não poderia ser, assim, por exemplo, como os bancos, né? Os bancos, tirando, claro, o Banco do Brasil e Caixa Econômica e BNDES, você poderia ter uma tributação mais forte e ser privado. Então, assim, o que te rende mais? Uma tributação de 40% de um lucro enorme? Ou uma empresa que nunca dá lucro, porque é sempre muito... E você não tributa, porque não dá lucro. É interessante. O problema é que aí o caminho da tributação é muito diferente. Na questão de preços, a gente vai sentir imediatamente, né, o consumidor. No caminho do tributo, aí vão nas regras de tributárias, que dependendo da natureza... são super tributados. Ah, não, sim. Né? Assim, eles têm um lucro alto, mas eles são super hiper tributados. Mas a destinação desse tributo, né, no fundo, não vai cair num balaio. Dependendo da natureza da empresa, aí você tem todos aqueles acessórios, aquelas taxas que vão sendo destinadas. No caso da Petrobras, você tem toda aquela divisão, por exemplo, o litoral lá, que a gente conversou aqui com o prefeito de São Sebastião, por exemplo, né? O repasse, né? Dos royalties de petróleos. Então, cada coisa, energia elétrica tem a própria aviação. Né? As empresas de aviação têm um pedaço que vai para a ANAC e tudo. Cara, é uma loucura. Então, eu acho que é mais fácil de ter... Eu entendo o ponto, mas eu acho que a gente queria que ter uma reforma tributária antes para né? Para poder falar isso aqui melhor. Né? Acho que é muito amarrado, né? Não, eu acho que tem que ter, só que eu acho que é difícil de fazer, né? Tem tantos interesses. No Brasil, aí, um país clientelista pra caralho, onde, puta, né? Nossa senhora, dá até vontade de chorar. Mas você trouxe um caso excelente, que é o caso do Banco do Brasil, porque se você for ver bem resultado vis-à-vis dos bancos, o Banco do Brasil foi o banco que mais performou no último ano. Primeiro porque não estava envolvido aí diretamente nos escândalos que houve de governança aí no mercado. Da Americana você está falando. E tem um perfil de carteira de crédito diferente dos grandes bancos. Então, acho que o Banco do Brasil, ele provou, varejão, apesar de ser um agente público, ele provou de um modelo de gestão muito eficiente, assim, sabe? De estratégia e tal. Então, eu sou um cara que tenho crença de que as duas coisas podem se somar, assim. Claro. Então, ou seja, o Banco do Brasil, ele existe hoje para ajudar, inclusive, o fomento ao agro do Brasil. Né? Então, tem políticas específicas e tal. Cara, mas não é por causa disso que o banco, através de uma gestão competente, vai deixar de gerar lucro para o acionista. Então, eu acredito que esse modelo pode ser colocado para a Petrobras. Assim, sabe? Até que, assim, porque no caso do banco, o banco precisa se capitalizar, né? E você só vai aceitar comprar... Como é que o banco se capitaliza para poder emprestar? Você compra a CDB dele, LCI, LCA, né? Sim. E você só vai aceitar comprar a CDB, LCI, LCA do banco se ele for um banco que gera lucro. Então, assim, é importante, né, para um banco gerar lucro, porque senão ele não tem investidor, ele não consegue emprestar. Perfeito. Fecha o ciclo ali, né? De cada uma. Bem observado aí, Diego. Realmente o Banco do Brasil foi um negócio... Escapou, né? Podia ter... É que a natureza, né, de crédito muito mais varejo, muito mais popular. Tenho amigos que trabalham no Banco do Brasil, assim, a cultura de inovação, da formação de profissionais dentro do Banco do Brasil, assim, você entra dentro do banco, é um negócio surreal, assim. É uma cultura realmente voltada para tecnologia, para pensar diferente, um pensamento mais sistêmico no país. Assim, o que eu ouvi, assim, é um negócio realmente fora do que... Acho que não é à toa porque o banco está entregando agora, né?
E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí o que foi de tão incrível pra você. Bem que eu te espero na próxima live, hein?